Olá, estou fazendo esse vídeo aqui para explicar um tema interessante sobre as estrelas e a posição do Sol ao longo do ano. Muita gente tem dúvida, né? Eu estava conversando com um amigo meu sobre isso e algumas pessoas ficam pensando: por que eu não consigo ver diferença nas estrelas no céu em um determinado ano e 6 meses depois as estrelas continuam as mesmas, olhando nessa direção? Essa é a visão que as pessoas que observam os céus e às vezes falta um pouco mais de conhecimento técnico, elas pensam que aqui deveria ter uma constelação e aqui outra constelação 6 meses depois. Então eu vou tentar explicar de forma mais simples possível para ficar fácil de entender o que acontece, que tipo de ilusão de ótica é essa que nós temos sempre o mesmo céu, as mesmas estrelas o ano todo, sendo que teoricamente nós temos uma órbita terrestre ao redor do Sol, onde você está aqui no mês de junho e aqui no mês de dezembro. Teoricamente deveriam ser estrelas diferentes nesses dois períodos do ano. Então vamos começar aqui uma explicação bem simples com o ângulo de visão. O que impede o ser humano de observar as estrelas no céu durante o dia? É simplesmente a atmosfera da Terra. Se você olhar o céu ao nascer do Sol, um pouco antes do Sol estar nascendo, e ao pôr do Sol, você será capaz ainda de ver algumas estrelas e até planetas, como é o caso de Vênus, conhecido como estrela da manhã, Morning Star. Você é capaz de ver algumas estrelas antes do Sol nascer pouco depois do Sol se pôr. Mas se você lançasse um balão atmosférico e olhasse não diretamente ao Sol, mas, por exemplo, se você está ao nascer do Sol e lança um balão atmosférico olhando numa direção em um ângulo em que você não olhe diretamente para o Sol, você poderá ver muitas estrelas através dessas câmeras que irão sair da atmosfera. Então, o que impede de ver as estrelas é simplesmente a atmosfera. Porque, por exemplo, se você pesquisar Albert Einstein, quando tentou provar a teoria da relatividade, ele ia viajando ao redor do mundo procurando eclipses solares para poder fotografar as estrelas atrás do Sol. Eclipse solar, estrelas. Se você observar o eclipse, é claro que tem algumas imagens que não são realistas aqui. Vamos tentar achar alguma imagem real. Essa imagem aqui não parece ser real. Mas se você encontrar uma foto real do eclipse, vamos ver se encontra foto real. A gente pede real, vem mais fake ainda, né? Complicado hoje em dia achar alguma coisa realista na internet. É algo aproximado. Aqui já está com aquele anel ofuscante, mas a pessoa filmou diretamente aqui. Mas ela teria que filmar ou fotografar não diretamente olhando para o eclipse, mas olhando em outra direção. Deixa eu ver essa daqui. Se você procurar transmissões ao vivo, é claro que numa transmissão a pessoa está focada em fotografar o eclipse. Mas se você conseguir encontrar, você vai observar que é possível ver as estrelas durante o eclipse. E num certo ângulo em direção
não diretamente em direção ao Sol, mas se você olhar num ângulo como esse aqui, por exemplo, será possível ver, né? Aqui tem um exemplo aqui embaixo aqui, como se fosse a Lua. Se você estiver olhando, vou pegar aqui uma cor diferente. Aqui está o observador. Se esse observador olhar nessa direção durante o eclipse, ou ir nessa direção, ele irá ver as estrelas que estão atrás do Sol, logo nessa posição onde ele não seria capaz de ver sem o eclipse. Durante a noite, você tem este ângulo de visão do Sol, do céu, desculpa. Este ângulo de visão, por quê? Essa curvatura da Terra impede que o Sol ilumine a atmosfera da Terra. Então você consegue olhar para o céu no início da manhã e no final e depois do entardecer. Você consegue ver estes ângulos aqui de acordo com a curvatura da Terra, que não deixa iluminar a atmosfera, e você consegue ter todo esse ângulo de mais de, não chega a dar talvez uns 240 graus, não dá os 360 completo por causa do Sol, né? Então você tem quase uma visão quase completa da abóbada celeste, de quase todo o céu. Isso aqui no mês de junho. Apenas um mês depois, se observar aqui nós fizemos uma representação, apenas um mês depois, em maio, você quase completa essa abóbada celeste aqui, olhando as estrelas que estavam numa posição que você não conseguia ver, atrás do Sol. E mais um mês depois você já está vendo todo o céu completo. Então com 2 meses você vai ver uma pequena mudança de posição nas estrelas no céu. Mas como nós observamos aquelas mais conhecidas, Cinturão de Órion, Cruzeiro do Sul e outras estrelas que a gente já tem o costume de ver, Aquários, né? Aí acaba que nós nos focamos muito nelas, porque tem estrelas que você às vezes não está olhando nessa direção, mas você está olhando para cima, né? Você está olhando nessa direção, em que você vai ver o ano inteiro. Observe que a Terra está girando nesse sentido, mas nessa direção os observadores vão ver sempre as mesmas estrelas, sempre nessa direção, Cinturão de Órion, Cruzeiro do Sul, etc. Então nessa direção você vai, se você não tirar uma fotografia para comparar 6 meses depois, você não vai perceber diferença apenas olhando. Você tem que fotografar e fazer um mapa celeste durante todo o ano. E aí sim você vai conseguir ter uma visão de quanto o céu se moveu, né? E você vai perceber uma pouca diferença, porque o ângulo que você tem de visão é muito grande. Se você observar isso tudo aqui, é a abóbada celeste que você vê. É o mapa estrelar que você vai ver durante apenas um período. Mais um período de um mês, você quase completa todo o círculo de visão que você tem do céu. Então é mais uma ilusão de ótica, a sensação que temos de ver o mesmo céu, as mesmas estrelas o ano todo, mas não é. Simplesmente o ângulo que nós temos, devido à distância que as estrelas estão de nós, né? Elas estão a milhares de anos-luz, né? A gente fala anos-luz, a estrela mais próxima da Terra está a 4 anos-luz. A mais próxima, que é a Alfa do Cruzeiro. Então dificilmente você vai conseguir compreender isso na sua totalidade sem estudar bastante sobre essa questão geométrica, a questão da refração, a questão porque a atmosfera impede a nossa visão das estrelas, o ângulo de visão de acordo com a curvatura da Terra, né? Por isso que muita gente, os pregadores da Terra plana, acham que todas as estrelas que ficam girando em cima na abóbada celeste, o Sol fica girando ali, por causa dessa sensação que nós temos. Mas quando na verdade é simplesmente uma ilusão de ótica, e você tem um ângulo de visão muito grande,
né? Aqui é uma visão, você está olhando uma representação simples, né, da rotação da Terra ao redor do Sol, uma visão de cima, e aqui é uma visão lateral, né? Então, basicamente aqui, a visão de cima seria aqui, que é essa aqui de baixo aqui. E aqui, e essa visão aqui de cima é essa visão lateral aqui, né? Então, observe aí todo esse ângulo que você tem de observação. E com pouco tempo depois você já viu praticamente todo o céu. Então, se você tiver a oportunidade de estar em uma cidade em que ocorra um eclipse total, você tem vários eclipses por ano, você pode até escolher o lugar do mundo que você quer ver, como Einstein fez. Você conseguirá ver estrelas que estão em um ângulo de visão atrás do Sol que você não veria antes. Inclusive Einstein utilizou essa oportunidade para fotografar as estrelas atrás do Sol, para provar que o Sol curva a luz, que ele consegue curvar a luz e desviar a posição das estrelas no céu. Então, e é claro, ele teve que fotografar essas estrelas fora do rumo do Sol para poder comparar depois. Eram as mesmas estrelas. Ele não precisou de 6 meses para isso, né? Então essa é a explicação. Eu espero que possa ter esclarecido bem isso aí. E em caso surgirem dúvidas, eu estarei esclarecendo mais essas dúvidas adiante. Eu também demorei para entender isso daqui, né? Se você estiver olhando para o horizonte numa manhã, você vai se lembrar que o Sol está logo aqui. Se você estiver observando, não sei se está aparecendo a minha seta aqui, mas o Sol está logo aqui no horizonte. E essas estrelas que estão aparecendo aqui, uma delas é Vênus e a outra é uma estrela mesmo. E elas estão a uma posição quase que na parte de trás do Sol, porque o Sol está mais para cá. Então, devido à atmosfera não estar iluminada, você consegue ver ela. Então, este é um desses ângulos que eu demonstrei aqui. Você está olhando nessa direção aqui, né? Você está olhando nessa direção aqui, naquele nascer do Sol. Você está olhando para cá, vendo uma estrela aqui, em algum lugar aqui. Aqui não, aqui é onde está o Sol, mas você estaria vendo uma estrela aqui, naquele nascer do Sol ali. Essas estrelinhas ali estariam neste ângulo aqui, que você está vendo elas, no nascer do Sol. E no pôr do Sol seria a mesma coisa. Você estaria vendo umas estrelas neste ângulo aqui, após o Sol se pôr, né? As estrelas estariam aqui. Então essa sensação de que o céu é o mesmo, não. Essas estrelas estão quase que na parte de trás aqui do Sol, devido à sua distância. E quando a Terra se mover apenas 1 mês ou 2 meses para frente, essa posição que você estava vendo aqui, você vai estar vendo ela aqui. Veja que a diferença é pouca. Então, para você perceber essa diferença durante 6 meses, você tem que realmente fotografar todas elas e depois sobrepô-las. E você vai ter um mapa e aí você vai entender que realmente há uma diferença no céu, na mudança de estações aí, entre a estação aí de verão e a estação do inverno aqui na América do Sul, né? Que é a minha referência aqui. Ou no Equador você terá uma visão ainda muito mais ampla, porque do Equador você tem uma visão das estrelas que você não tem quando você está nos polos, né? Polo Sul, Polo Norte, no hemisfério sul, no hemisfério norte. Beleza? Então essa é a explicação aí resumida de por que parece que vemos as mesmas estrelas no céu o ano todo.